Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. A solenidade Epifania quer dizer manifestação, a manifestação de Deus aos homens. E para a gente poder melhor compreender essa celebração litúrgica, essa solenidade de hoje, nós vamos lá no Evangelho de São Mateus para a gente compreender exatamente o que significa. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para lhe prestar homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Herodes reuniu todos os chefes e sacerdotes e os doutores da lei e lhe perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, não é de modo algum menor que as principais cidades de Judá, porque de você sairá um chefe, que vai apacentar Israel, meu povo. Então Herodes chamou secretamente os magos e investigou junto a eles sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Depois mandou-os a Belém, dizendo: Vão e procurem obter informações exatas sobre o menino, e me avisem quando o encontrarem, para que eu também vá lhe prestar homenagem. Depois de ouvirem o rei, eles partiram, e a estrela que tinha sido vista no Oriente ia diante deles, até que parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos ficaram radiantes de alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, partiram para a região deles, seguindo por outro caminho. Meus irmãos, e por que a gente lê esse evangelho para poder compreender a solenidade de hoje? Tem-se a tradição também da festa dos Reis Magos, que é conhecido como Folia de Reis, que é uma tradição muito bonita, né? Quando hoje, às vezes não se ouve falar tanto, aqui na Serra nós temos a paróquia de Reis Magos, que fica ali na região de Nova Almeida. Agora a igreja está em reforma, é uma igreja muito bonita, todo mundo sempre diz isso, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas assim que tiver liberado eu quero conhecer também. Mas falando sobre a solenidade de hoje, a Epifania, a manifestação de Deus. Deus onipotente, onisciente, onipresente, soberano. Ele se manifesta ao mundo. Ele se manifesta a todos os povos, línguas e nações. Ele se mostra ao povo e se mostra humildemente na forma de uma criança, na forma de um menino. E quando a gente fala em reis magos, que a palavra nos traz, a gente tem que passar longe da nossa imaginação a associação ao que nós conhecemos de mago, que é ligado à poção, a feitiços, que é ligado à magia. Não se trata de nada disso. Os reis magos eram homens sábios que interpretavam os sonhos à luz da palavra. E eles interpretaram o maior sonho, que foi o sonho de Deus. E aqui, quando a gente diz sonho, não estamos falando em dormir, ter um sonho. Nós estamos dizendo sobre o desígnio de Deus, o propósito de Deus para a humanidade, para o mundo, desde a primeira geração até a última, até a segunda volta definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, sua segunda vinda gloriosa. E os magos então diz que eles viram a estrela no Oriente. Oriente é onde o sol nasce. E eles então vão conduzidos até a cidade de onde estava Herodes, a Jerusalém, justamente para poder ver o menino que havia nascido pela interpretação, pela estrela que os guiava. Sabendo disso, Herodes, todo alarmado, com medo de perder o seu reino, porque a profecia dizia que ele ia apacentar o povo de Israel. Então, já preocupado em perder o seu reino, Herodes tenta bolar um plano para poder descobrir onde o menino está. E aí ele se finge de bom para os reis e diz: olha, quando vocês encontrarem o menino, me tragam mais informações. E aí, Herodes consulta os doutores da lei, justamente para poder saber sobre a profecia, porque o menino nasceu, mas já havia uma profecia que está lá no Antigo Testamento. O profeta já diz que Belém receberia um grande pastor, aquele que guiaria o seu povo.
Então, eles dizem que é em Belém que o menino deve nascer, e ele vai para os reis magos dar a informação, e quando ele dá a informação, os reis seguem adiante, e a estrela os continua conduzindo, parando sobre onde o menino estava. E quando eles chegaram, encontram sua mãe Maria, o menino, e eles se prostram. Eles se ajoelham diante do menino para homenageá-lo, para adorá-lo. Eles se colocam em adoração, diante daquele que já estava anunciado há muito tempo antes dele, lá nas profecias, lá no Antigo Testamento, por meio dos profetas. E então eles oferecem presentes ao menino. Mas geralmente esses presentes que eles oferecem pra gente, a gente pode ficar pensando, mas que presentes são esses? O ouro a gente até entenderia, porque depois o menino podia usar futuramente para poder investir, mas e os outros presentes? Mas na verdade não são presentes aleatórios ou por acaso. Dentro da própria profecia, dentro do próprio propósito de Deus, tudo ali já tem um sentido próprio, um significado. Eles oferecem ouro para demonstrar que o menino é rei, a sua realeza, a sua grandeza, que está ali para poder guiar todo aquele povo, não como um soberano tirano, mas como um soberano de amor, que nos traria de volta, que nos resgataria da escravidão. O ouro representa a realeza do menino, que é rei. Oferecem também o incenso que representa a divindade do menino. Aquele menino 100% homem, exceto no pecado, humano, assim como eu e você, feito de carne, osso, sangue, mas também divino, porque ele é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E oferecem mirra. A mirra é um óleo que era usado para poder embalsamar o corpo dos falecidos naquela época. E era um óleo caro usado para poder embalsamar, que representava exatamente sobre a morte, a passagem que o menino faria, mas que ressuscitaria, já prevendo tudo o que aconteceria futuramente. E o menino recebe então ouro, incenso e mirra. O Rei eterno, que também é divino e que se fez humano, passaria pela fragilidade de se tornar humano, passar pelo Calvário, morrer na cruz e ressuscitar para nos trazer de volta ao sonho inicial de Deus. E se você prestar muita atenção, o Senhor tem insistido muito. Sonho inicial de Deus, propósito inicial de Deus. Hoje, agora, eu me dou conta de como o Senhor tem batido nessa tecla com a gente. O propósito inicial de Deus, que eu e você fomos chamados a uma amizade, a uma intimidade com Ele e fomos chamados à eternidade. A cada dia que passa, está mais próximo a segunda vinda gloriosa de nosso Senhor. E o nosso coração precisa estar desejoso, ardente por isso, em novamente ver essa manifestação de Deus que já se manifesta à humanidade de tantas formas, no menino que nasceu, na Sagrada Eucaristia que acontece todos os dias em nossas vidas, se nós assim permitirmos, e nós somos alimentados por ela, alimentados pelo próprio Deus, alimentados por esse Cristo que vem para nos resgatar de todas as armadilhas do pecado e nos trazer de volta ao propósito inicial do Pai. A nossa essência de quem foi criado à imagem e semelhança dele. E ao laço de termos novamente essa intimidade com o Senhor. E na pergunta que a gente precisa fazer hoje é: o que eu e você estamos oferecendo para o Senhor? O que eu e você temos para oferecer para o Senhor? Veja bem que a palavra diz que eles abriram os seus cofres. Cofre é onde a gente guarda alguma coisa importante, alguma coisa de valor, seja uma questão de bens exatamente, uma notas em espécie, seja ouro, seja um documento que seja precisado guardar as 7 chaves, mas a gente guarda alguma coisa de valor. E quando a gente chega diante de Deus para abrir os nossos cofres, se é que a gente abre os nossos cofres, o que a gente tem a oferecer para o menino Deus? O que você tem oferecido para Deus? O seu tempo? Os dons que Ele próprio te ofereceu, você tem colocado a serviço dos irmãos? Toda a sua história, eu e você temos colocado ao serviço do Senhor, aos cuidados do Senhor e confiado plenamente nele? Os reis ofereceram o que eles tinham de mais precioso, que eles traziam em seus cofres.
E Deus não nos pede muito, porque Ele nos pede apenas que nós o amemos. É isso que Deus te pede. Porque quando a gente o ama acima de todas as coisas, a gente é capaz de amar o próximo como a nós mesmos, de vivermos em paz, de sermos pessoas melhores e de respondermos positivamente ao propósito inicial de Deus e à salvação que nosso Senhor Jesus Cristo veio para poder selar definitivamente e novamente para o homem. Porque no plano inicial de Deus já era para a eternidade. Era longe de todo sofrimento, de toda angústia, de toda miséria, de toda avareza, que muitas vezes se assola sobre nós ou ao nosso redor, e todo mundo que está ali é atingido de alguma forma. Ah, porque existe muita fome no mundo. Se Deus é tão bom, por que existe tanta fome no mundo? Se eu e você só temos exatamente 2 pés, por que a gente tem que ter 50 mil pares de sapato, enquanto o irmão não tem nenhum? Se eu e você só usamos uma roupa de cada vez, por que a gente tem que ter um guarda-roupa lotado de roupa e ainda quando vai sair para algum lugar fala, eu não tenho roupa, mas o guarda-roupa está lotado, não serve para aquela ocasião, assim a gente pensa. Mas por que eu tenho que ter tudo isso e ainda não me é o suficiente se existem muitos que estão nus? Ah, mas então está dizendo para eu poder trabalhar, para poder sustentar alguém? Não. A gente está dizendo que os ricos e poderosos, quando são guiados pela ganância, quando são guiados pela corrupção, alguém fica sem. Não estou dizendo que a gente não possa trabalhar para dizer das coisas, não, e que cada um é responsável por si, mas estou dizendo que tudo que sobra a alguém está faltando a outro. Estou dizendo que o Cristo veio e nos deu todo o exemplo necessário para voltarmos à eternidade. Agora, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a liberdade. E o que eu e você estamos oferecendo ao menino Deus? Esses grandes homens sábios, os reis magos, eles se prostraram diante do Senhor para homenageá-lo. E aqui a gente traz para o sentido exato, para adorá-lo. A quem eu e você temos adorado? Eu não sei exatamente quem está do outro lado da tela ouvindo esse vídeo. Mas, se a gente estivesse numa chamada de vídeo, eu poderia te ver, você me vê. Vocês me veem, mas eu não consigo saber quem está aí. Mas, se fosse uma chamada de vídeo, eu posso te ver e você me vê. Mas, se eu fechar os meus olhos, eu não vou poder ver. Se você fechar os seus olhos, você me ouve, mas você não vai poder me ver. Se você tapar os seus ouvidos, você não vai me ouvir. Deus se manifesta ao mundo. Mas se nós não estivermos com os nossos olhos espirituais abertos, meu irmão, a gente não vai ver. Se a gente não estiver com os nossos sentidos espirituais abertos, aguçados, a gente continua na escuridão. E a gente não vê a estrela que nos conduz e a gente não vê a manifestação do Senhor. Não porque Ele não tenha se manifestado, mas porque nós optamos permanecer na escuridão. Então hoje, na manifestação do Senhor, o Senhor quer se revelar diariamente. Ele continua repetindo esse gesto, se mostrando a nós, por meio de pessoas, por meio de canções, por meio de palavras, por meio dos sacramentos, por meio da Sagrada Eucaristia. O maior exemplo, o soberano se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e querendo permanecer conosco se fez alimento, presente no pão e no vinho, que no momento da consagração, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua se manifestando e se manifesta por meio da palavra. Estejamos atentos para ver e ouvir o que Ele nos diz. E que nós também nos revelemos a Deus, Ele que já nos conhece perfeitamente, mas que espera a porta do nosso coração ser aberta. E que quando abrirmos, que tenhamos o melhor para oferecer ao Senhor. Tudo veio dele, mas ele respeita a nossa entrega voluntária. Então que nós possamos adorar, nos prostrar diante do menino Deus, sempre, desde o amanhecer até o anoitecer, que nós sejamos guiados pelo seu Espírito Santo e que nós possamos dar para Deus não o tempo que sobra, mas que o coloquemos em primeiro lugar e que o resto vá se ajeitando. Porque o resto, depois de Deus,
é apenas resto. Deus abençoe.